RFI, as vozes do mundo. E no Magazine Artes, Karina Branco faz-nos descobrir o trabalho da coreógrafa angolana Ana Clara Guerra Marques, que está de passagem em Paris. Artes. A Companhia de Dança Contemporânea de Angola apresenta esta quinta-feira na Unesco, em Paris, o espetáculo Isto é uma Mulher, das coreógrafas Ana Clara Guerra Marques e Irene Tassembedo. A peça é interpretada por homens que dançam e questionam o género em mais uma criação que rejeita cristalizações de conceitos, corpos e identidades. Ana Clara Guerra Marques, a diretora artística da companhia, conversou com a RFI sobre a história, a evolução, as dificuldades e a resistência do grupo que cumpre 31 anos em dezembro e que se apresenta pela primeira vez em França. Então, a peça que nós viemos a apresentar foi a última criação da CDC, que é uma coautoria entre mim e a coreógrafa do Burkina Faso, Irene Tassembedo, e que se chama Isto é uma Mulher, ponto de interrogação. E o que é uma mulher, então? Pronto, esta peça, em realidade, é preciso que diga já, não é uma peça feminista, não é? É uma peça que pretende pôr as pessoas a pensar ou a refletir sobre algumas questões ligadas ao género, não é? Mas também ao mesmo tempo, sobre a condição da mulher. Eu acho que é interessante porque a companhia é masculina, portanto são 7 homens, que dançam a mulher ou que interpretam, não imitam, não reproduzem, não é? Que interpretam. A peça, pelo facto de ser interpretada por bailarinos, não vem um pouco a contracorrente precisamente do discurso que, para se falar de mulheres, tem que ser as mulheres a falarem delas? Não, pois justamente nós não achamos nada disso. E também achamos que mulher não se circunscreve a um aspecto físico, não é? Portanto, portanto nós discutimos isso na peça. Toda a gente deve falar, toda a gente. Eu acho que sobretudo o que nos interessa aqui é a nossa condição de ser humano, não é? Ser mulher, homem ou qualquer outro género, o que interessa aqui é defender isso. Portanto, com tantos discursos feministas, no nosso país, por exemplo, está um exagero. Põe mulheres, põe, porque é preciso ter mulheres, independentemente da sua competência ou da sua não competência. Também não está certo. E são homens que fazem isto, não é? Que promovem, que nomeiam, que põem, etc. Portanto, nós também não temos que estar sujeitas, não é? A esta magnanimidade, se quisermos, masculina. Não é? Portanto, nós devemos aceder às coisas pelo nosso mérito, não por sermos mulheres, não é verdade? Pronto. E como é que se traduz em termos de vocabulário plástico, como é que é essa dança? Bom, a companhia é uma companhia de dança contemporânea, inclusiva, e bom, a linguagem é uma linguagem mista, não é? Como eu referi, porque pronto, são 2 linguagens, 2 coreógrafas, mas o nosso trabalho, a nossa linguagem, pelo menos a minha e a da Irene também um pouco, não pretende ser uma reprodução daquilo que estamos habituados a ver como sendo a dança contemporânea que se vê, por exemplo, na Europa, não é? Aquela forma de movimentar. Nós trabalhamos porque os nossos bailarinos têm uma formação diferente destes bailarinos daqui, ou seja, não têm uma formação convencional, não é? A formação é-lhes dada dentro da companhia. E, portanto, eles têm uma forma de mover, cada um deles. Nós investimos no lado artístico deles. E, portanto, a linguagem é muito feita a partir dos corpos deles, dos movimentos que eles trazem, não é? E, portanto, trabalhando isso depois obviamente, com as coisas de cada coreógrafo. A Companhia de Dança Contemporânea de Angola faz 30 anos. Que balanço é que faz deste aniversário? Em realidade, nós vamos fazer 31 anos agora em dezembro. Sim, mas pronto, estamos comemorando os 30 anos, não é? Sim. Foi um percurso difícil, muito sofrido e continua a ser, como diz o livro, de grande resistência, ou seja, o nosso país talvez não esteja ainda preparado, não é, para um trabalho desta natureza, com estas linguagens, mas foi ao mesmo tempo um percurso que marcou a dança, marcou a mudança, marcou a diferença e continua a marcar, não é, a diferença num país que é de certa forma conservador em relação a estas propostas mais contemporâneas da arte, não é? E tem sido uma grande luta, mas tem sido também um desafio, não é? E nós podemos saudar como positivo, apesar, eu repito, de um caminho completamente tortuoso, completamente difícil, não é? Muitas vezes sem lugar para ensaiar, sem possibilidades para produzir. Mas nós somos lutadores e, portanto, se achamos que é preciso fazer, é preciso modificar, é preciso pôr Angola no caminho do progresso, não é? No campo das artes, então é isso que nós fazemos.
Precisamente, vocês também apresentaram na Embaixada 2 livros sobre a companhia, Lugares Incorporados e Companhia de Dança Contemporânea de Angola, 30 anos de resistência. Olhemos para este título do segundo livro e que você também focou, 30 anos de resistência. É preciso resistir para conseguir haver dança contemporânea de facto em Angola? É preciso resistir para conseguir levar um trabalho novo, propostas às quais as pessoas não estão habituadas e que as pessoas, que às vezes, muitas vezes, é rejeitado porque as pessoas pensam que, ou acham, que o nosso trabalho não é suficientemente africano para representar um país africano. Ou seja, há uma certa confusão, há uma certa falta, eu acho, de cultura, há uma certa ignorância, há uma certa falta de sensibilidade, não é? Porque as pessoas, muitas vezes, sobretudo a nível institucional, são muito progressistas em relação a outros aspectos, mas de repente, quando chega à parte das artes e sobretudo da dança, não é? Pensa-se que a dança angolana tem que ser exclusivamente a dança patrimonial, ou seja, nós devemos apenas mover-nos no terreno etnográfico e das danças tradicionais e populares, não é? Portanto, nós temos sempre que resistir. Esta palavra resistência tem também a ver com o facto de nós resistirmos a este movimento, enfim, digamos quase contra o nosso trabalho, mas fazendo o novo, não é? Apresentando o novo. É, no fundo, um trabalho de vanguarda, se é que ainda conseguimos, se podemos utilizar esta palavra numa altura destas, não é? Mas é neste sentido também. É um trabalho de vanguarda, um trabalho contemporâneo, mas ao mesmo tempo que se inspira em danças tradicionais, em danças populares angolanas, ou não? Às vezes. Nós temos duas linhas de criação, a companhia. Por um lado, intervenção social, e esta é a nossa preferência, não é? É uma companhia que intervém, é quase um trabalho político. E também temos esse trabalho baseado no nosso acervo patrimonial, não apenas nas danças, em que eu utilizo o trabalho de investigação que eu tenho feito justamente neste campo etnográfico, não é? Porque nós trabalhamos nestas duas vertentes, digamos assim. A dança inclusiva é algo fundamental no seu trabalho também? Sim, Angola, com as várias guerras e sucessivas guerras, tem um grande número de pessoas mutilados e com deficiências, etc. E há alguma discriminação também em relação às pessoas portadoras de deficiência. E, portanto, nós achamos que é importante mostrar que um corpo diferente, não é, pode dançar também, não é? E num país como o nosso, em que há realmente esta discriminação ainda e há este grande número de pessoas especiais, digamos assim, a companhia tem feito um trabalho importante nesse sentido, mostrando realmente que a diferença não é um problema, não é uma limitação. A companhia contribuiu para alterar a história da coreografia e da dança em Angola? Completamente. Nós trouxemos a dança contemporânea, não é? A dança inclusiva, a utilização de espaços não convencionais. Nós trouxemos realmente novas linguagens para um panorama que tinha apenas as danças populares, não é? As danças sociais, naturalmente, as festas, etc. E o acervo tradicional. Não havia mais nada, mesmo da época colonial para depois da independência, não passou nenhuma estrutura, não havia no tempo colonial nenhuma companhia de dança em Angola. Havia de teatro, mas não havia de dança, não é? Raramente éramos visitados por companhias de dança. Eu lembro-me de lá ter ido a Gulbenkian nos anos 70, eu era miúda, andava na escola de dança já, mas não havia, portanto, nós inovámos também, trouxemos o regime de temporadas, o profissionalismo mesmo em dança, né? Os bailarinos são profissionais, são formados, dominam linguagens, dominam léxicos, não é? E, portanto, tudo isto foi realmente completamente inovador. Eu acho que também daí às vezes algum medo, não é, de assumir este coletivo e o nosso trabalho, sim. Ouvimos Ana Clara Guerra Marques, diretora artística da Companhia de Dança Contemporânea de Angola.